Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar de gestão de projeto na vida real. Bom, eu queria trazer para você também a questão de que muitas vezes, eu tenho percebido isso nas orientações que eu tenho feito em projetos, nas aulas que eu tenho dado de projeto prático, que muitas vezes o líder de projeto, ele entende que tem que saber de todos os assuntos de projeto. Não é verdade. E eu tenho observado que muitos anseios, muitas questões que os líderes me trazem é relacionada à parte interessada que não está interessada no projeto, a questões de a informação não chega ou a falta de informação, questão de desestímulo da equipe. Então, isto tudo significa que o líder tem que desenvolver esta habilidade relacionada a trabalhar com comunicação, a trabalhar com habilidades de relacionamento entre as pessoas, habilidades de negociação. Então tudo isso faz parte das características do líder. O líder, quanto mais ele souber sobre a organização que ele está trabalhando, da estratégia, da missão, das metas, dos objetivos, dos produtos e serviços, melhor. Isso vai torná-lo mais entendido daquilo que circunda a organização. O PMBOK fala muito de ativos de processos organizacionais e fatores ambientais da empresa. Quando nós falamos de fatores estratégicos de negócio, nós estamos falando de riscos e problemas de projetos, de implicações financeiras, de análise de custos, o próprio valor do negócio, uma correlação da análise de custo e valor de negócio, expectativas e estratégias para a realização de benefícios e escopo, orçamento, cronograma e qualidade. Aonde que entra o líder em todos esses fatores estratégicos? O líder é a pessoa-chave, porque ele é o elo de ligação entre a equipe, entre as partes interessadas, entre a própria organização, entre os resultados que se espera deste projeto. Por isso que eu falo para você, quando nós conseguimos implementar um projeto na prática, ele vai ter um resultado prático, ele vai ter um resultado que envolva métricas, e o líder é o grande maestro de tudo isso. Voltando àquela nossa figura inicial, quando a habilidade de um líder ou quando a inabilidade de um líder é grande, ou quando nós não temos um líder que ele tenha competência para conduzir tudo isso, ou que ele tenha esse entendimento, acontece isso que está se mostrando aqui. Então a gente tem desperdício, a gente tem retrabalho, a gente tem desmotivação do grupo, e eu já vi na prática que muitas vezes isso acontece mais frequentemente do que nós imaginamos. Tem um negócio chamado comunicação. Então, o processo de comunicação, ele é um dos gerenciamentos que fala no PMBOK. O processo de comunicação, ele é muito importante. Com relação a lidar com pessoas, o líder de projeto, ele tem que ser um visionário. Ele tem que enxergar mais adiante. Aquilo que a gente vê muito hoje, né, que é o mundo VUCA, que é o mundo volátil, que é o mundo incerto, que é o mundo complexo e é o mundo ambíguo, o líder, ele tem que enxergar isso, ele tem que conseguir enxergar isso. Acima de tudo, o líder do teu projeto, ele tem que ser otimista e positivo, tem que ser colaborativo, ele tem que gerenciar relacionamentos e conflitos, e acontece entendendo o conceito de conflito, que são ideias divergentes. Então, sempre que eu tiver ideias divergentes, eu tenho que buscar uma solução, eu tenho que buscar uma saída que fique bom para todos. Aí entra a questão da negociação. Bom, detalhando um pouquinho e falando um pouquinho mais desta questão de gerenciar relacionamento e conflitos, o que ocorre na prática? Nós temos conflitos positivos e conflitos negativos. Os conflitos positivos a gente tem que estimular sempre. Conflito negativo é aquilo que não vai dar uma saída, que não vai dar uma solução para o meu projeto. Então, quando nós falamos de conflitos, a gente tem que entender que a construção da confiança entre os membros da equipe, entre as partes interessadas, é fundamental. Que eu vou ter que buscar a solução de preocupações, de medos, de anseios, seja ele da equipe do projeto, seja ele do patrocinador do projeto, seja ele de parte interessada, seja ele do cliente. Buscar o consenso sempre, balanceando metas concorrentes e opostas,
aplicação de habilidade de persuasão, negociação, conforme a gente falou, compromisso e resolução de conflitos, são habilidades fundamentais. Eu não tenho a menor dúvida de que essas habilidades nós desenvolvemos elas. Então, o líder de projeto, talvez ele não tenha todas essas habilidades, mas ele tem a capacidade de desenvolver isso. A parte de networking, ou rede profissional e pessoal, a tomada de uma visão de longo prazo de que os relacionamentos são tão importantes quanto o projeto, e eu acredito muito nisso e tenho visto isso na prática. Todos os dias a gente vê que as pessoas são a parte mais importante de um projeto, ou uma das partes mais importantes de um projeto. Principalmente equipe do projeto, líder de projeto e todos os envolvidos nele. Se nós conseguirmos chegar numa equação onde todos tenham o seu grau de satisfação, se não plenamente atendido, nós teremos grandes chances de termos sucesso num projeto. A comunicação, conforme nós falamos, eu diria que um líder de projeto hoje, ele tem que investir 90% do tempo dele comunicando-se. Por quê? Porque essa habilidade é uma habilidade fundamental dentro de um resultado positivo, dentro de um resultado esperado de um projeto. Para isso, ele vai ter que administrar as expectativas do cliente, da equipe, do patrocinador do projeto, do gestor principal do projeto. Ele vai ter que entender o processo de feedback e aceitar sempre o feedback de forma positiva. Ele tem que fornecer feedback de forma construtiva, ou seja, ele tem que ter a mente aberta. O líder de projeto, na prática, eu tenho observado que é uma figura extremamente importante. Ele é o canalizador e, conforme nós falamos anteriormente, é o maestro da equipe de projeto. Ele tem que saber perguntar e ouvir. Por quê? Porque se ele não tiver essas habilidades, ou se ele souber explorar essas habilidades, ele vai evitar desgastes, mal entendidos e frustração das expectativas. Então ele tem que estar sempre negociando, ele tem que estar sempre se comunicando, ouvindo, fazendo reunião, buscando informações, ter o projeto na mão dele. Essa é a verdade. Bom, segundo o PMBOK, na 6ª edição, tem uma tabela que é bem importante e interessante de você olhar, que é a comparação entre gerenciamento e liderança de equipe. O segundo PMBOK, gerenciamento, ele faz uma comparação que é direta usando o poder posicional. Na liderança, que é um conceito que também está muito atrelado aos métodos ágeis e métodos práticos, guiar, influenciar e colaborar usando o poder relacional, o poder que ele tem de relacionamento. O gerenciamento ele tem que manter. No líder, ele tem que desenvolver. O gerenciamento é foco em sistemas e estrutura. O líder é foco em relacionamento com pessoas. No gerenciamento, ele apoia-se em controle. Na liderança, ele tem que inspirar confiança. O gerenciamento é foco em metas de curto prazo e na liderança é foco em visão de longo alcance. No gerenciamento, ele pergunta como e quando. Na liderança, ele pergunta o que e por quê. No gerenciamento, ele tem foco nos resultados. E olha que interessante, na liderança, ele tem foco no horizonte, uma visão de longo prazo ele tem que ter, ele tem que enxergar lá na frente. No gerenciamento, ele aceita o status quo, a posição que ele está hoje. Na liderança, ele questiona esse status quo. Ele é um eterno questionador. No gerenciamento, ele age corretamente. Na liderança, ele faz o que é necessário fazer. No gerenciamento, ele tem foco em questões operacionais e solução de problemas. Na liderança, é foco em visão, alinhamento, motivação e inspiração. E eu quero trazer um exemplo concreto para vocês. Na prática, o que significa? Eu já vi inúmeros, muitos, centenas de projetos que eu pude ou orientar, ou acompanhar, ou conduzir, de que o papel do líder é tão importante que eu noto que projetos que tiveram maiores sucessos, o papel do líder foi mais forte. E projetos onde o papel do líder não foi tão forte, não foi tão significativo, houve desmotivação da equipe, não teve interação com as partes interessadas, muito conflito negativo. Então, o papel do líder, tanto que nos projetos em que eu coordeno, em que eu oriento, uma das questões importantes a partir da definição do tema, veja bem, que a partir da definição do tema,
uma das definições mais importantes é de quem vai liderar a equipe, quem vai liderar aquele projeto. Porque o líder ele tem que ter a capacidade e a habilidade de alinhar, de estar alinhado com os objetivos estratégicos, que é o tema que foi definido para o projeto. Ele tem que ter um ótimo nível de relacionamento com as pessoas. O relacionamento interpessoal do líder, ele tem que ser um camarada que ele goste de se comunicar, que ele goste de negociar. O líder ele vai transitar, tem que ter a facilidade, a habilidade de transitar em todas as áreas da empresa. Negociação, ele vai negociar sempre. Ele vai negociar uma ideia, ele vai negociar um produto, ele vai negociar uma fase do projeto, ele vai negociar uma métrica do projeto, ele vai negociar uma tarefa do projeto, enfim. Ele tem que ser, conforme nós falamos anteriormente, 90% da habilidade de um líder no projeto é de comunicação. Tem que ser resiliente. Resiliente é mais ou menos aquela história do bambu, que o bambu ele enverga e não quebra. O líder tem que ter essa mesma característica. Ele tem que saber que vai ter percalços no meio do caminho, que vão ter questões não resolvidas, que vão ter frustrações, desmotivações. Ele vai ter que ser resiliente em cima de tudo isso. Em determinado momento ele vai ter que tomar decisão, ele vai ter que saber trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe significa muitas vezes não é passar a mão na cabeça de todo mundo. Às vezes ele vai ter que chegar num membro da equipe e dizer: meu amigo ou minha amiga, você está desmotivado, o que está acontecendo? Você não está cumprindo com o seu papel dentro do projeto. E analisar sempre. Um líder ele tem que ter capacidade de analisar num projeto os impactos de prazo, custo e qualidade de um projeto. Por quê? Porque ele tem que entregar o que o cliente precisa no tempo certo e no custo certo, nem mais nem menos. Bom, agora eu vou falar para você algumas recomendações para você que é gestor, para você que é dono de empresa, para você que é o gerente de projeto, líder de projeto. É o seguinte, desenvolva ou encontre no seu time a pessoa certa com essas habilidades de competência e liderança. Fundamental, a partir da escolha do tema. O que é o tema? O tema, na verdade, é aquilo que te incomoda, aquilo que o resultado não está de acordo com o esperado, aquilo que tu queria uma melhoria, aquilo que tu queria resolver um problema. Então, isto faz parte, e aí a partir disso tu vai motivar e engajar nos objetivos do negócio, aplicando o gestão de projeto, aplicando o gerenciamento de projeto. Reconheça o valor do trabalho, eleja um projeto. Esse projeto é aquilo que realmente te incomoda, aquilo que não tá de acordo com a tua expectativa, aquilo que não está sendo atendido através das tuas ações, através dos teus indicadores que estão abaixo de meta, aquilo que tu quer propor uma melhoria para o teu negócio. Este projeto realmente, este tema que você vai definir, ele vai ter condição de elevar o teu negócio de um estado atual para um estado futuro melhor, aquilo que deixa de ser a tua dor, aquilo que deixa de ser a tua incomodação. Este conteúdo te ajudou? Não esqueça de se inscrever no canal e deixar teus comentários, pois os teus comentários, a tua ajuda faz com que nós consigamos melhorar cada vez mais. Até a próxima!